Olá, aqui é Marco Antônio Cardoso, sou roteirista, ator, dramaturgo. Estou com a peça Amor Sublime Amor e a peça Allan Kardec e as Mesas Girantes, e agradeço estar aqui presente na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí a honra de novamente entrevistar esse brilhante engenheiro, gestor, um gerente aí eficaz para todos os problemas, Zé Luiz Alves. Gratidão aí, viu? Sempre é um prazer imenso estar com você, viu? Muito obrigado, Kendi. Você foi muito gentil nas suas palavras, eu que agradeço poder ter a oportunidade de estar aqui. Perfeito. Zé Luiz, conta um pouquinho da sua trajetória profissional, tá? Claro. Quando você nasceu, a escolha da profissão, claro. E fala também das empresas que você galgou aí. Bom, primeiro eu espero que cada um de nós que esteja assistindo possa tentar olhar e pensar um pouquinho na sua própria evolução de carreira, porque não existe fórmula mágica. Eu tenho 60 anos agora, não é? Espero que não pareça, mas fora disso, eu gostaria de dizer o seguinte: tudo que a gente faz na nossa carreira é uma jornada que tem começo, meio e fim e tem uma série de obstáculos, Kendi. Exatamente. Eu acho que a gente deveria estar olhando isso como um aprendizado ao longo do tempo. Então eu tenho 40 anos de carreira, eu comecei na Embratel em 1982, trabalhando na área de tecnologia, no Transdata da Embratel, em comunicação de dados, e tive passagens por ambientes financeiros, ou seja, Safra, Credicar, Unibanco e Itaú, por serviços como a TMKT, que era marketing, onde eu acabei esta fase da carreira como CIO, e passei também por ambientes de serviços como a Prodesp, como o próprio Credicar, que a despeito de ser financeiro, também é de serviços. Exato. O fato que a evolução de carreira me trouxe de auxiliar técnico de telecomunicações para CIO. Perfeito. Mas qual foi a alavanca disso que você está me perguntando? Curiosidade. O fato de eu poder olhar para as coisas e imaginar que nós sempre temos novas coisas a serem descobertas. Não foi outra coisa. Bacana. E o anseio de poder construir novos desafios e novos projetos. Esse foi o principal caminho. Ô Zé, se me permite, é como se você tivesse que colocar nas mesmas coisas um novo olhar. Sim, você está dizendo durante a jornada? Durante a jornada. Sempre. Para tentar sempre. ver fora da caixa, né? Sempre. Tentar, como que você, chegar naquele ponto mais distante, como é que você chega de uma forma mais rápida, mas fazendo tudo o que é necessário fazer? Eu também dou aula há 20 anos, pessoal, em cursos de pós-graduação, Unip, Trevisan, não é? A percepção que eu diria para você é do que uma aluna me perguntou, uma aluna do Bradesco. Ela me perguntava o seguinte: se você tivesse que fazer alguma coisa diferente, anos atrás na sua vida, na sua carreira, o que você faria? Eu pensei e falei assim: eu teria sido mais ousado. A ousadia, ela parte do princípio de que você tem várias instâncias para você atacar. Uma delas é seu aprendizado. Mas o aprendizado, em quase qualquer área, na minha modesta opinião, ele é o básico. Saber como fazer a técnica da sua área, seja do nosso querido cinegrafista, seja de você como gestor na sua vida, Sim. seja da gente também como gestor, como executivo, como diretor, seja o que for, você precisa saber fazer bem aquilo que você se propôs a fazer. Mas a segunda você precisa ultrapassar barreiras. Você precisa aprender a se comunicar. Você precisa aprender a arriscar. Saber o que é arriscar, o que está em jogo, o que não está em jogo. Então eu diria o seguinte: precisa adaptar de um pouco de cada coisa. Você precisa saber politicamente se relacionar, conversar com pessoas, entender o que é risco, saber quando escolher e ter muito sangue frio. Para a gente fazer uma coisa mais suave, eu brinco com todo mundo que eu tinha um tanque de sangue de barata do lado da minha mesa. De vez em quando eu ia lá e trocava, fazia transfusão para sangue de barata, para poder passar pelos momentos mais críticos com um pouco mais de calma. Não nos apavorar e não pensar com excesso de ansiedade. Senão destrói nosso presente e o futuro.
É verdade. Ô Zé, e pensando assim dessa forma, né, eu diria também que na hora de fazer as escolhas, né, que a gente sempre tem uma renúncia a ser feita naquele momento. Verdade, verdade. Então, o fato de desafios aparecendo, né, qual a escolha certa que a gente faz na hora, né? Que serenidade que a gente precisa ter para ter a escolha certa. Como todo mundo adora dizer, essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Isso. Mas eu gostaria de sintetizar de uma outra forma. Você tem que ter sempre um propósito por trás de uma escolha, que vai ser a coisa pela qual você vai se focar quando os momentos difíceis e as tormentas chegarem. E segundo, tem que ter um grande motivo pelo qual você faz mudanças. Qual é o motivo que te faz, para ser bem simplório, trocar um trabalho por outro, trocar um emprego por outro? É o motivo que te leva a perceber que a situação na qual você está vivendo está ruim e a nova situação pode te propor uma coisa nova, mas tem que ser um motivo objetivo, mais simples, mais direto. Dou um exemplo prático. Eu trabalhava num banco X, num certo momento da minha carreira, e queria trocar para um outro local. Qual era o motivo prático que me levava a fazer aquilo? A gestão do banco era uma gestão por conflito. E eu percebia que o mundo estava mudando para uma gestão mais colaborativa. Aquela cultura na qual eu estava me consumindo. E eu percebi que eu só poderia continuar evoluindo como profissional, como pessoa, se eu mudasse de ambiente. Nada contra a competitividade. Certo, ok. Mas as práticas que eu iria aprender aqui seriam algumas, que eu já havia aprendido, e as práticas que eu iria aprender aqui seriam outras. Aquilo me fez mudar de lugar. O que é que leva a gente a mudar? Uma vida melhor? Uma percepção de práticas tecnológicas ou técnicas que vão te ensinar melhor? Um processo de aprendizado para você abrir a sua mente, para você ir para o exterior, se for esse o teu desejo? O que é que te leva? Tem que ser um motivo claro para você e um propósito que te ligue a coisas que você acha importantes na sua vida. Você suporta momentos difíceis. Modestamente, eu acho que isso é importante. Ok, não, você falou um negócio bacana, que muitas vezes assim, às vezes você vai ter que escolher por salários diferentes. Claro. Mas às vezes você está numa organização há muito tempo, tem uma outra organização que vai te pagar a mesma coisa, você não vai ter aumento do salário. Perfeito. Só que aquilo é uma empresa que está crescendo, Sim. e a sua está mais ou menos estabilizada, né? Aqui você pode aprender outro idioma, pode conhecer novas culturas, né? Então, você tem que pensar isso daí mesmo. Muitas vezes a escolha não é só financeira. Eu diria que ser financeiro, não vamos aqui minimizar o fato de que a gente precisa de dinheiro para Lógico, sem dúvida. para fazer os nossos projetos, mas ele nunca deveria ser o primeiro item. Tá. Porque se você procurar por outros locais, você vai encontrar lugares que vão te pagar também, se você tiver uma história para contar, se você tiver desenvolvido alguns bons projetos. Que é o que se pergunta numa área de desenvolvimento humano: o que é que você deixou de história na outra empresa? Ele não quer saber se você sabe mexer em Excel ou outras coisas assim. Ele quer saber as histórias dos projetos que você construiu, o que você tem para contar. Muito bem, você aprendeu isso? Então você pode escolher na frente 1 ou 2 empregos. O salário é muito bom, mas você fez uma questão anterior que é o seguinte: tem coisas que você vai renunciar? Tem. Tem coisas que você vai perder? Tem. E tem algumas possibilidades que você pode ter de risco, que podem até fazer você perder o novo emprego no qual você vai. Verdade. Não dá para não pensar que pode dar errado. Nós temos que pensar no que vai dar certo e também no que pode dar errado e se preparar para isso. Então, como você mesmo disse, toda escolha tem por trás dela uma renúncia. Exatamente. O que eu vou perder? Qual é a possibilidade que aquela escolha não vai me permitir fazer? Porque eu troquei de área. Eu saí de uma área, por exemplo, que é uma área financeira, e fui para uma área industrial. Então, espera um pouquinho. Uma área industrial tem menos acesso a alguns tipos de recursos do que tem uma área financeira. Eu vou perder isso daqui. Está consciente? Pensou direitinho? Faça a sua escolha. E vá firme em frente. Respondi a tua pergunta? Sim. Ô Zé, e eu conheço um monte de pessoas que muitas vezes, por estar na zona de conforto, ele deixa de arriscar. Né? No teu caso, o que sempre te motivou, né, a sair da zona de conforto
e buscar novos desafios? É uma pergunta bem curiosa. Eu vou responder com uma coisinha bem bobinha, do começo da carreira. Eu comecei em 82 na Embratel, e lá fazia parte de uma área de implantação de comunicação de dados. Então, nós fazíamos a implantação, naquela época, de modems, só em empresas PJ, não existia comunicação de dados na casa das pessoas. E eu decidi que eu queria saber o que tinha depois do modem. Então, o que era o mundo de TI depois do modem? Era muito pequeno aquilo, eu já tinha aprendido bastante coisa, era muito legal. O Embratel foi uma escola fantástica. O que tinha depois do modem? Depois que eu fui trabalhar, e trabalhei com TI muitos anos, eu percebi o seguinte: eu estou atendendo a muitas áreas de negócio. O que tem depois de TI? O que é um negócio que está fazendo? Como é que eu posso desenvolver negociação, soft skill? Como é que eu posso desenvolver a percepção do que é construir um produto? Então, eu estava depois do TI. É a percepção de algo que fosse maior. Então, eu buscava isso, como se eu estivesse tentando entender como as coisas funcionam. Hoje ainda eu brinco comigo mesmo, eu digo que eu sou um colecionador de conhecimento. Então, eu ainda estou atrás disso. Quais são os novos conhecimentos que a gente pode ter? O que aumenta a tua visão de vida? Né? E principalmente assim, você tem o desejo de completar o quebra-cabeça. Opa! Porque os departamentos das empresas são separados. Sim. E muitas vezes um não sabe o que o outro faz. Uhum. Né? Mas quando, principalmente o TI, o financeiro, ele é obrigatório saber, principalmente a grande maioria das atividades lá dentro. Né? Verdade, verdade. Então, essa é uma das coisas que você sempre procura saber. Né? O que são todos os departamentos, como que eles se interligam. Né? Sim. Agora, se a gente pensar no todo, você está sempre fornecendo alguma coisa para alguém. Hoje, por exemplo, eu estou coordenando um curso de inovação se você olhar, inovação, hoje as empresas precisam disso. E se você pensar de liderança, é a base que faz uma empresa crescer. Então, eu lancei um MBA na Unip, que se chama exatamente isso, Liderança e Inovação. 400 horas, diploma do MEC, uma pós-graduação, um MBA absolutamente bem desenhado. Mas por quê? Porque as empresas têm um desafio. Elas precisam perceber para onde elas vão. E elas precisam melhorar seus produtos e seus negócios. Então, além de você entender como uma empresa opera, a percepção é como você leva uma empresa para frente. Qual é a base para garantir que uma empresa esteja aqui hoje e ela esteja ainda daqui 30 anos, 40 anos? Como garantir que um profissional esteja aqui hoje e ele esteja nos próximos 20, 30, 40 anos, se inovando, aprendendo a liderar no século XXI, com um ambiente colaborativo, com um ambiente que permita a todo mundo participar daquilo que a gente está construindo agora, usando as novas tecnologias, usando as tecnologias disruptivas, aprendendo a verificar o que o negócio precisa e, principalmente, o que o cliente precisa. Sim. E não é aquela conversinha antiga, né, de foco no cliente, é foco do cliente. O que o cliente precisa? O que ele precisa transformar? O que os produtos podem fazer? O que a equipe que está construindo as coisas pode trazer em métodos ágeis para o dia a dia? Então, eu continuo buscando isso. Suplanta a empresa, os seus pilares, e fala como é que você transforma as coisas com inovação e com liderança. Perfeito. Zé Luiz, e eu tenho conversado com algumas pessoas que estão se reinventando, né? Então, assim, já está caindo a ficha de que o modelo tradicional que estava acostumado precisa ser mudado. Sim. Né? E isso passa também por novas capacitações dentro desse mundo novo. Verdade. Porque eu tenho falado também com pessoas que trabalharam comigo há tempos atrás, estão aposentados, né? E muitos deles assim ficam assim, não, mas eu fui gerente lá daquele projeto lá tal, eu fui diretor do não sei o que lá tal, essas coisas tal, né? Por que hoje eu não consigo mais? Nossa. Aí eu falo para eles assim, olha, tudo aquilo que você foi é referência. O mercado quer o que você consegue fazer daqui para frente. Interessante. Né? Aquilo é o teu arcabouço, né? Que ninguém tira. Mas assim, vamos
ter um projeto novo disso daqui. Você está apto para fazer isso? Se ele não tiver essa resposta, não vai estar. Interessante. O foco essa resposta daria umas 3 entrevistas, mas pensemos juntos. Você se inova no dia a dia? Isso. Veja você como uma pessoa muito especial que está aqui tentando ajudar outras pessoas que assistem a sua TV Relacionamento a pensarem naquilo que elas sabem para onde elas podem ir. Eu acho que essa pergunta deveria ser feita todos os dias. A gente deveria estar olhando para isso e pensar no seguinte: o que foi que eu aprendi e como é que eu uso o que eu aprendi? Exato. Mas tem uma frase que eu não gosto, que as pessoas dizem assim: no meu tempo, desculpa, meu tempo é hoje. Exatamente. O meu tempo não é antes. Sim. Ok, eu vou guardar algum saudosismo de coisas que foram bacanas. Mas o meu tempo é hoje. O que você faz com o dia de hoje? Onde que as coisas que vocês aprenderam, cada um de nós aprendeu, é útil? Você está fazendo entrevistas, aproveitando a sua experiência de vida, sua experiência de mercado, seu networking, trazendo pessoas aqui para contar suas histórias. Isso. Eu uso a minha experiência para inovar. Eu fui gestor de projetos por mais de 20, 25 anos. Inovação está no meu sangue. Como é que você, de verdade, inova empresas? Como de verdade você inova pessoas? Isso é gostoso, isso é bacana, mas eu não quero buscar lá atrás. Seja em que momento que for, as soluções que foram dadas lá atrás. Eu quero buscar a solução hoje, então de forma mais simples. As pessoas têm que olhar para o que está acontecendo no mundo hoje. Sim. E elas têm que entrar em contato com técnicas, com observações, com possibilidades que estão acontecendo hoje. A sua experiência facilita viver o hoje. Eu acho que é isso que as pessoas têm que se encorajar a fazer. As soluções antigas não resolvem os problemas novos. Exato. É simples. Espero que eu tenha conseguido compensar de alguma forma, porque eu estou falando de forma positiva, acho que qualquer um pode fazer isso. Só que tem que começar hoje, agora. Deixa o futuro dizer o que pode vir a acontecer. Sim, não, você falou assim, a gente precisa, além da capacitação diária, né? Ou seja, e hoje é um pouco mais difícil, o pessoal mais antigo, pelo seguinte, quando eu e você fizemos faculdade, você bem mais para cá, né? Não, o conhecimento sempre foi linear, né? E a informação também era linear. Ela vinha através de rádio, TV, jornais, ou pessoas do nosso convívio. Tá. Hoje, o conhecimento continua linear, só que a informação é exponencial. Perfeito. A gente é bombardeado muito. Então, assim, como você fazer o filtro mais correto daquilo, né? E utilizar essas informações como inovações para você poder ser mais valorizado e, com um novo olhar, fazer as coisas acontecerem. Veja, essa pergunta tem 2 respostas claras e rápidas, mas elas são arrojadas. A primeira coisa é a percepção de que a tua experiência, a tua visão, ela serve para selecionar conhecimentos e colocar esses conhecimentos num contexto. Então, quando a gente vai hoje, no século XXI, olhar para conhecimento, não são todos os conhecimentos, como não são todos os data lakes, com todos os dados que interessam. Perfeito. Dentro de um data lake, não é, de dados, alguns dados interessam para fazer uma informação. O que faz virar de dado para informação? Contexto. Para aquele negócio, aquele contexto vale. Mas existe um desafio de liderança mais sério para o momento atual. Então, essa é a primeira parte da resposta. Qual é o desafio atual? O uso da inteligência artificial. A inteligência artificial ela está trazendo uma quebra de paradigma brutal. O conhecimento humano, em geral, vindo de décadas e séculos passados, ele era feito por observação. Então você tinha um fato, você tinha uma observação, dessa observação você tirava uma compreensão e fazia um conhecimento. O que era o conhecimento? Repetir padrões, repetir modelos, entender causa e efeito. Exato. A inteligência artificial mais avançada, um chat GPT, um auto GPT, está quebrando o processo da compreensão. Você faz uma pergunta, você lança um problema, ele dá uma solução, sem que você tenha percebido o salto do problema diretamente para o conhecimento. Não veio a compreensão. A nova liderança do século XXI vai ter que trabalhar as pessoas para entender que uma solução trazida
por uma inteligência artificial avançada, teve uma compreensão de um modelo pelo qual ela foi treinada. E nós teremos o trabalho de liderança de entender qual foi a mecânica de compreensão que a inteligência artificial teve para dar aquela resposta. Mudou completamente a liderança no século XXI. Eu trato disso no MBA que a gente lançou. Maravilha. Mas eu falo sobre o fato de que esse desafio é fundamental. O McAfee, do MIT, fala no seu livro de Liderando na Era Digital sobre a maestria digital. A capacidade que as empresas têm de entender o que é necessário para o mundo digital atual e não perderem o passo do que é serem digitais na era digital. Sim. Então, esse convite a gente precisa pensar como manipular o conhecimento, como entender qual era a compreensão por trás dele, como usar os momentos atuais para fazer as coisas acontecerem. Perfeito. Espero que eu não tenha sido... Não, foi maravilhoso. Zé Luiz, nós estamos nos instantes finais. Eu quero que você deixe os seus contatos. Nós vamos escrever aqui também, mas queria que você verbalizasse também. Queridos, José Luiz Alves da Silva, meu nome completo, podem me procurar no LinkedIn, fazer o contato. Meu telefone comercial é 11 994 942 903 e o meu e-mail é jl.alves@jlconsulting.com.br. Todos são muito bem-vindos. Espero que vocês estejam bem nesse momento. Acreditem em vocês. Acredite na sua capacidade de transformar. Acredite na sua capacidade de crescer. Não deixa ninguém fazer vocês pensarem ao contrário. Estejam muito bem e que a gente possa sempre estar juntos. Perfeito. Luiz, realmente é maravilhoso toda vez que a gente bate um papo. É isso. Obrigado pela oportunidade, tá bom? Obrigado a você. Que a gente esteja junto sempre, muitas Sem vezes. dúvida. Tá ótimo. Internautas, nos agradecimentos então a esse fantástico profissional, José Luiz Alves da Silva, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.